Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E sim, nós passamos para o visto americano e eu vou contar a nossa experiência para todos vocês. O primeiro passo que nós demos foi procurar uma assessoria do nosso gosto. E assim que nós procuramos, a gente preencheu uma ficha chamada DS-160. Para quem não sabe, essa ficha DS-160, ela é preenchida totalmente em inglês. Então, nós optamos por procurar uma assessoria que já tem experiência no preenchimento dessa ficha, para a gente não cometer nenhum erro ortográfico, algo assim do tipo, que possa fazer com que sejamos reprovados no visto americano. Então, depois que a gente encontrou essa agência que fazia essa assessoria pra gente, a gente teve que acertar o pagamento, que ficou R$ 1.500 por pessoa. Então, o total seria R$ 3.000 para mim e para o meu esposo tirar o nosso visto. Demos esse primeiro passo. Foi organizada uma reunião online para ela conhecer o nosso perfil, o nosso dia a dia, do que a gente trabalha, o que a gente gosta de fazer, para onde que a gente gostaria de ir, quantos dias iríamos ficar, né? Então, depois que ela conheceu um pouquinho do nosso perfil, ela preencheu a ficha e quando você preenche a ficha, você tem que pagar uma taxa de $185. É enviado esse valor pra gente, né, essa taxa pra gente poder pagar. E quando a gente fez o nosso visto, o dólar estava em alta. Ele estava 5,80. Então, cada taxa convertendo para o real ficou R$ 1.073 de cada um de nós. 1.073 meu e 1.073 do meu esposo. Nós efetuamos o pagamento e assim que é efetuado o pagamento, é liberado as datas para o agendamento da nossa entrevista no consulado. Aqui no Brasil, existe 4 locais só para fazer a entrevista, onde tem o consulado americano, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. E nós tínhamos uma viagem agendada para o Rio de Janeiro em fevereiro. Então, nós procuramos datas em fevereiro para a gente poder ir viajar e já fazer a nossa entrevista do visto. Conseguimos a data para o Rio de Janeiro, saímos aqui da minha cidade no domingo após o almoço, fomos de avião e nós pagamos, compramos com antecedência a passagem, nós pagamos em torno de 600, quase R$ 700 a nossa passagem para o Rio de Janeiro, de cada um. Chegamos lá no meio da tarde, mais ou menos, foi muito rápida a nossa viagem, e na segunda-feira nós tínhamos o agendamento no CASV. O CASV, ele não tem o risco de reprovar a gente no visto americano, porque no CASV, ele escolhe as nossas digitais e tira a nossa foto que vai vir no nosso passaporte. Então, lá é super tranquilo, porém é com horário agendado. Então, você tem que se organizar para não chegar atrasado. Feito isso, nós aproveitamos a segunda-feira no Rio de Janeiro. Na terça-feira, pela manhã, era a nossa entrevista com o consulado. Nós optamos em fazer a entrevista no período da manhã, porque daí a gente acorda, estamos mais tranquilos, não ficamos pensando muito em como será a nossa entrevista. Então é bem mais tranquilo, é até uma dica que eu dou para vocês, se vocês puderem agendar no período da manhã, fica bem mais tranquilo, né? E também nós nos hospedamos muito próximo do consulado do Rio de Janeiro, para não correr o risco de chegarmos atrasados, né? Porque chegou atrasado, você não entra mais, é horário agendado e é isso. Então, a gente se hospedou a 5 minutos do consulado americano e fomos até lá. Outra dica que eu dou muito importante para vocês, se vocês se hospedam próximo do consulado americano, não tem necessidade de vocês levarem chaves, celulares, bolsa, não tem necessidade, leve somente os seus documentos. Porque nós não sabíamos, levamos os nossos celulares, levamos a chave de onde estávamos hospedados e chegando lá não pode entrar com nada disso. Então, atravessando a rua, tem um consulado, atravessando a rua tem
os locais onde você pode deixar guardado as suas coisas. E a cada meia hora foi R$ 100 que nós gastamos para deixar uma chave e 2 celulares guardados. Lá não tem risco nenhum, você não perde os seus objetos, então pode ficar tranquilo. Feito isso, deixamos os nossos objetos guardados, entramos no consulado. Passamos por um scanner corporal para ver se tá tudo certo e entramos para a primeira fila. Chegando nessa fila, tem uma moça que ela pergunta se somos famílias, se é casal, e nós respondemos que éramos um casal, somos casados. E ela pegou os nossos passaportes e passou um elastiquinho e deixou junto e encaminhou a gente para os bancos onde a gente fica aguardando para ser chamado para ir para os guichês da entrevista. E lá nós optamos em não ficar conversando. Nós ficamos observando o ambiente, ficamos olhando as orientações, porque lá tem algumas TVs onde tem algumas orientações de como você se comportar lá dentro. Então, ficamos observando tudo o que estava acontecendo ali passando na TV. E é inevitável você não ver as pessoas voltando da entrevista, né? Tantas pessoas que passam, quantas pessoas que não passam, elas sempre vêm pelo mesmo corredor, você acaba vendo a reação delas, e isso acaba dando um pouco de nervoso na gente. Fora isso, a gente foi chamado para os guichês, e chegando nos guichês, você acaba ouvindo todas as perguntas que o cônsul faz para as pessoas, porque são muito próximo os guichês, né? É um do lado do outro e tem uma paredinha assim que divide, então você acaba ouvindo. E no guichê em que a gente foi chamado para poder ir, foi uma família, um rapaz, uma senhora e aí eu e meu esposo, né? Então a gente ouviu tudo o que aconteceu ali na entrevista dessas pessoas que estavam na nossa frente. A família que foi na nossa frente, ela passou no visto. O rapaz, a cônsul pegou os documentos dele, levou lá pra dentro, demorou com os documentos dele, voltou, fez mais algumas perguntas pra ele, voltou novamente com os documentos dele lá pra dentro e ele não passou no visto. E a senhora que estava na nossa frente, ela não soube responder algumas perguntas da cônsul. Ela estava tirando visto de turista para visitar a filha dela. A cônsul chegou a perguntar se a filha dela estava legal no país, do que a filha dela trabalhava, quanto tempo ela ia ficar, onde é que ela ia ficar. E ela acabou não sabendo responder e a cônsul negou o visto dela. Chegada a nossa vez, ela foi muito rápida e objetiva com o Rafael e fez mais perguntas para mim, né? No caso do Rafael, ela perguntou o nome dele, no que ele trabalhava e encerrou as perguntas. Para mim, ela já perguntou o meu nome, no que eu trabalhava, e eu falei que eu trabalhava no Centro Estético Animal. E aí ela perguntou quantas pessoas trabalhavam comigo, para onde que a gente ia, quanto tempo que a gente ia ficar e quando nós iríamos para fazer essa viagem, né? Se a gente já sabia quando que iríamos fazer essa viagem. Aí eu respondi, aí no final de todas as perguntas ela perguntou se eu trabalhava no shopping. Aí eu falei assim que não, que eu trabalhava no pet shop cuidando de animais, cuidando de cachorros. E aí ela foi e aprovou o nosso visto e falou que a gente tinha sido aprovado. Outra dica que eu dou para vocês é levar os documentos de vocês separados, todos os tipos de documento que comprova que vocês vão visitar o país, vão como turista e vão retornar para o Brasil. Então nós levamos todos os nossos comprovantes de renda, tudo que comprovava que a gente iria somente como turista para lá e vamos retornar para o Brasil. E leve tudo separadinho numa pasta, porque chegando lá, se tiver tudo separadinho, se ela pedir qualquer documento, pra gente ela não pediu nenhum documento pra gente comprovar. Se você chegar lá e ela pedir qualquer tipo de documento, fica mais fácil, se tiver tudo separadinho, você pegar o documento e entregar pra ela. Porque se você e uma outra pessoa tirar o visto,
aí levar tudo junto. Aí ela pedir alguma coisa pra você e você ficar lá procurando, pode correr o risco dela se cansar, ou dele se cansar, né? E negar o seu visto, simplesmente assim, sabe? Então, leve tudo separadinho, tudo certinho, dá uma olhadinha na ordem que você colocou os documentos, pra que se precisar pegar algum documento, você já sabe mais ou menos aonde tá os seus documentos, né? Então, essa foi a nossa experiência do visto americano. Foi o primeiro, na primeira tentativa nós passamos, e após aprovado, o nosso passaporte ele fica retido lá no consulado, e depois de um tempo ele chega, você pode optar tanto por você buscar ou vir até a sua casa. Como nós moramos em outro estado, nós optamos que viesse por correio até aqui em casa, né? E é assim que fica o nosso passaporte. Olha, esse é o meu. E este é do meu esposo. Olha. E quando a gente vai no CASV fazer as nossas digitais e colher a nossa foto, eles colocam isso daqui, esse código de barra, porque chegando no consulado, eles leem esse código de barra aqui. Então, todo passaporte é colocado esse código de barra atrás. E agora, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Caso você ainda não me siga, corre lá, me siga no Instagram, porque lá eu consigo postar as coisas mais imediatas. Quando a gente for viajar, eu também vou postar tudo lá no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se ficou qualquer dúvida, você pode me mandar tanto no Instagram quanto aqui nos comentários, que eu vou responder todas elas, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Até mais. Tchau!